10 anos antes. Minha irmã adotiva me acusou do pior num jantar de família com 30 testemunhas. Meu pai quebrou minha mandíbula, minha mãe mandou a polícia me levar, meu irmão cuspiu no meu sapato. Isso foi só a primeira noite. 10 anos depois, eles apareceram na minha porta implorando. Eu nem abri. Meu nome é Nate, tenho 27 anos. E, 10 anos atrás, minha vida foi pro lixo. Antes da parte em que meus próprios pais vieram chorar na minha porta, você precisa ver a noite em que me jogaram fora. Sem isso, o resto parece mentira. Não é. Eu tinha 17 anos. Era sábado. E, na casa dos Ashford, sábado era religião. Frank, meu pai, era do tipo que fazia questão de esfregar salário e investimento na cara dos vizinhos. Carol, minha mãe, era a anfitriã perfeita por fora e uma fábrica de fofoca por dentro. Brian, meu irmão mais velho, era uma cópia barata do velho, só que sem coluna. E Megan era a filha adotiva que meus pais trouxeram para casa quando ela tinha 8 anos, porque a foto da família perfeita precisava de uma filha para fechar a moldura. Naquela noite, ela tinha 16. Durante anos, fui eu quem ajudou ela com matemática, fui eu quem espantou os idiotas que zoavam ela por ser adotada, fui eu quem segurou a onda. Eu era o seguro, o bonzinho, o trouxa útil. Naquela noite. Era o aniversário de casamento dos meus pais. A casa estava lotada. Tios, tias, avós, o pastor da cidade, todo mundo que se achava importante naquele buraco estava entalado na sala de jantar. O ar cheirava a carne assada cara e ao perfume forte demais da minha mãe. E eu, feito idiota, ainda achava que a vida estava entrando nos trilhos. Minhas notas eram ok. Eu tinha uma namorada, Tessa, e jurava que ela era o amor da minha vida. Meu fundo para a faculdade finalmente estava ficando forte o bastante para me tirar dali. Eu estava na cozinha enchendo o balde de gelo. Voltei para a sala, deixei o gelo no aparador e aí vi a Megan. Ela estava na ponta da mesa das crianças, mas não estava comendo, estava vibrando. É a melhor palavra. As mãos dela apertavam a toalha com tanta força que os dedos estavam brancos. O rosto estava pálido, úmido e estranho. Eu me inclinei e falei baixo: Você está bem? Ela se encolheu como se eu tivesse encostado fogo nela. Eu preciso. Eu preciso falar uma coisa. A sala inteira calou na mesma hora. Meu pai estava na cabeceira com um copo na mão. 30 rostos viraram para uma garota de 16 anos tremendo na cadeira. O que foi, querida? Vai fazer um brinde? Megan levantou, olhou para minha mãe, olhou para o meu pai, depois olhou para mim, e foi aí que eu vi a virada. Não era medo, era cálculo, frio, limpo, feio. Fala, querida. Aqui é família. Eu estou grávida. O silêncio ficou pesado na hora. Dava para ouvir o relógio do corredor. O sorriso do meu pai morreu. A mão da minha mãe subiu pro colar. Grávida? Quem fez isso? Ele me forçou. Eu disse não. Eu disse que a gente não devia. E ele me forçou. Foi o Nate. Faz DNA. Cala a boca. Confere a data. Meu cérebro apagou. Eu fiquei parado com um guardanapo na mão esperando alguém rir, qualquer um. Ninguém riu. Meu pai ficou roxo de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele atravessou a sala em 2 passadas e me acertou na mandíbula. Eu fui parar no aparador. O balde de gelo, os copos, tudo explodiu no chão. Seu animal. Eu não toquei nela. Eu me arrastei para trás no piso de madeira, cuspindo sangue. Tentei falar. Tentei fazer alguém usar o cérebro por 5 segundos. Pai, escuta. Você não me chama de pai nunca mais. Eu olhei para minha mãe. Ela estava abraçando a Megan e balançando ela como se aquilo fosse real, como se eu fosse algum monstro saído do esgoto. Eu ainda fui idiota o bastante para pedir ajuda para a única pessoa que devia me conhecer. Você sabe quem eu sou. Tirem esse monstro da minha frente. Chamem a polícia. Agora quer bancar santo? Sério? Você é patético. Brian chegou mais perto, me viu no chão, sangrando, cercado por caco de vidro. Não estendeu a mão. Não fez pergunta. Cuspiu no meu sapato. Foi isso. Em minutos, aquela sala virou caça às bruxas. Ninguém pediu hora, data, lógica, nada. Só quiseram um culpado. E pronto, eu estava servido na bandeja. Minutos depois. A polícia chegou. Me algemaram e me levaram para fora na frente dos vizinhos, que já estavam nas calçadas pescando desgraça com os olhos. Em 10 minutos, eu deixei de ser o garoto com fundo para faculdade e futuro limpo e virei o monstro oficial da rua. Na delegacia, me largaram numa sala de interrogatório gelada, com um espelho que todo mundo sabe para que serve. Minha mandíbula latejava. Minha camisa estava suja do meu próprio sangue. Depois de horas, entrou um detetive. Não parecia bravo, parecia cansado. Ela tem 16 anos, filho. Você sabe o tamanho disso? Investiga direito. Então me dá alguma coisa. DNA, datas, acampamento. Eu falei para testarem o bebê. Falei para fazerem DNA. Falei para olharem as datas.
3 meses antes, eu estava num acampamento de futebol. Eu implorei para alguém investigar em vez de só engolir a cena da Meghan. Eles me seguraram a noite inteira. Só que acusação sem prova não sustenta milagre. O exame forense não mostrou nada. A linha do tempo que a Meghan inventou era torta demais. Na manhã seguinte, me soltaram enquanto a investigação continuava. Eu saí para a luz do dia com o lábio arrebentado, a mandíbula dura, sem telefone, sem dinheiro, e ainda pensei feito um imbecil. Beleza, agora eu volto para casa, todo mundo esfria, a verdade aparece e a vida anda. Eu era novo. E muito burro. Minha vida como Ashford já tinha acabado. Na manhã seguinte. Eu andei 8 quilômetros até em casa. Quando virei na minha rua, travei. Minhas coisas estavam no gramado, nem em caixa, jogadas na grama molhada como lixo. Roupas, troféus, livros, cobertor. Meu laptop estava no chão com a tela estourada, largado perto do aspersor. A porta da frente abriu. Meu pai saiu segurando um taco de beisebol. Ficou na varanda me olhando como se eu fosse um cachorro doente rondando a propriedade dele. Eu avisei. Você não entra aqui. Só minhas chaves. Eu pedi minha carteira também. Só isso. O básico para não morrer na primeira curva. Você não tem mais chave. E o dinheiro na carteira? Considera indenização. Vai pro inferno. Achei minha carteira na lama. $200. Esse era meu patrimônio inteiro. Corri pro meu carro, um sedã velho que eu tinha comprado com dinheiro de emprego de verão. Por algum milagre, a chave estava na ignição. Eu dei ré e olhei para casa uma última vez. Meu pai continuava na varanda, parado, vigiando, como um cão de guarda defendendo um castelo contra a praga. Eu fui embora sem saber para onde. Só fui dirigindo até aquela casa sumir do retrovisor. 2 cidades depois, parei no estacionamento de um posto de gasolina. 2 cidades depois. Foi ali, atrás de um posto, fedendo a combustível barato, com $200, a mandíbula ferrada e o nome destruído, que começou o resto da minha vida. Naquela noite. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Eu precisava ouvir uma voz que não me olhasse como se eu fosse sujeira. Precisava da Tessa. Meu celular ainda estava com a polícia, então fui até um orelhão e disquei o número dela de memória. Quando ela atendeu, parecia assustada. Perguntou onde eu estava. Eu falei que era num posto, que a Megan tinha mentido, que eu nunca tinha encostado nela. E por uns segundos eu respirei, porque a Tessa disse que sabia, disse que me conhecia, disse que eu era o cara que chorava em filme, o cara que pegava a aranha num copo para soltar lá fora, o cara que nunca faria aquilo. Por 5 segundos, eu achei que ainda tinha alguém. Durou pouco. Porque aí veio o resto. O pai dela. A faculdade. O Facebook. A cidade inteira já sabia. Tinha gente me chamando de predador. E a Tessa, engasgando de chorar, falou que realmente importava para ela. Se continuasse falando comigo, o pai cortava a grana da faculdade. Eu perguntei o que ela estava dizendo, e ela disse sem dizer. Não escolheu a verdade. Escolheu o teto. Pediu desculpa. Mandou eu não ligar de novo. E desligou. Pronto. Acabou. Eu fiquei com fone no ouvido ouvindo nada, só o vazio. Depois voltei pro carro e gritei até rasgar a garganta. Soquei o volante até os nós dos dedos incharem. E aí chorei. Chorei pelo garoto que tinha acordado naquela manhã pensando em faculdade, em inscrição, em sair daquela cidade. Aquele garoto morreu no mesmo dia. Depois eu liguei o carro e fui pro oeste. Só isso. Oeste. Na semana seguinte, eu morei dentro daquele sedã. Estacionamento de Walmart. Banheiro de posto com papel marrom áspero. Sanduíche de pasta de amendoim. $200 evaporando rápido demais. No 7º dia, eu estava numa cidade chamada Maplewood, 3 estados longe de casa. Eu estava com fome de verdade, daquelas que dão cãibra e deixam a cabeça leve. Eu cheirava suor, banco velho e desespero. Aí o carro engasgou e morreu bem quando entrou no estacionamento de um diner caindo aos pedaços chamado Hank's Grill. Nem foi escolha minha. O tanque secou ali. Dia 7. Eu fiquei quase 1 hora sentado dentro do carro, olhando gente comer pela janela. Aí vi um papel colado no vidro, escrito à mão com marcador preto. Precisa-se de lavador de pratos. Pagamento em dinheiro. Entrei. O sino tocou. Atrás do balcão estava um cara enorme, careca, barba cinza, braço de açougueiro. Ele olhou para as minhas roupas sujas, para as minhas mãos tremendo, para a minha cara de quem estava a um passo de apagar. G. Isso aqui não é abrigo, garoto. Compra alguma coisa ou some. Vi a placa. Minha voz saiu falhando. Eu falei da vaga. Falei que trabalhava duro. Falei que só precisava de um emprego. Ele parou de limpar o balcão, olhou para a placa, depois olhou para mim como se estivesse decidindo se eu era problema ou só fome. G, já lavou prato na vida? Lavo. Aprendo. Aguento. Ele me encarou por tempo demais. Depois puxou debaixo do balcão uma cesta de batata frita e um hambúrguer torto, daqueles que parecem erro de cozinha. G come. Depois lava. Se quebrar alguma coisa, eu quebro você. Foi assim que eu conheci o Hank. E foi ali que Nate Ashford, a versão antiga, sumiu de vez. 2 semanas depois.
Entrou um caminhoneiro com um jornal na mão. Meu rosto estava lá. O cara apontou e disse que eu era o garoto da matéria. Hank pegou o jornal, olhou para a foto, amassou tudo e jogou no lixo. G, não parece ele para mim. Foi aí que eu entendi. O velho não era bonzinho. Era pior. Ele olhava, decidia e pronto. E naquele momento, decidiu que a história na frente dele valia mais do que a impressa no papel. Depois disso. A cozinha do Hank's Grill era brutal. 12 horas por dia com a mão em água escaldando, arrancando gordura de prato que parecia sujo desde os anos 80. Minhas costas doíam, meus dedos rachavam. Eu saía cheirando a fritura e desinfetante. E ainda assim eu gostava daquilo, porque durante aquelas 12 horas eu não precisava pensar. No fim do primeiro turno, Hank jogou um molho de chaves na minha direção. G. Sotão, tem um catre. Não fuma, não leva garota, não rouba. Não me dá trabalho. O sótão era quase um depósito com janela e colchão no chão. Para mim, parecia hotel. Nos meses seguintes, Hank começou a me ensinar coisa de verdade. Quando o freezer quebrava, ele não chamava técnico, chamava eu. Me mostrou o compressor, serpentina, manual, lógica. Eu comecei a ler a apostila de madrugada, cochilar em cima de folha, acordar e continuar. Fui aprendendo a consertar ar-condicionado, fritadeira, máquina de gelo. Eu gostava de máquina. Máquina não mente. Se quebrou, tem motivo. Se você segue a lógica, encontra o defeito. Gente não funciona assim. Gente inventa. Meses depois. Numa noite, depois de fechar, Hank empurrou um folheto pelo balcão. Curso técnico. Certificação em Gavavac. Eu falei que não dava. Sem diploma, sem documento útil, sem nome limpo, sem nada. Ele puxou um envelope. G, é tua parte extra dos últimos 6 meses. Guardei. Usa para arrumar advogado, trocar de nome e parar de viver como fantasma. Ou não usa. Problema teu. Eu abri o envelope. Dinheiro vivo. Muito mais do que eu esperava. Perguntei por quê. Porque gente que ajuda sem cobrar depois normalmente está só esperando o momento. G. Meu filho teria a tua idade, se não tivesse feito escolhas ruins. Não desperdiça. Então eu fiz o que dava para fazer. Estudei pro GED à noite naquele sótão. Tirei a certificação. Mudei meu nome legalmente para Nate Sterling. Sterling era o sobrenome de solteira da minha avó, a única pessoa daquela família que já tinha me amado sem condição escondida no contrato. Eu não fiquei inteiro de novo. Fiquei funcional. E fui seguindo assim, peça por peça. 5 anos depois. Eu já não era lavador de prato. Era técnico líder numa empresa local de Agavac. Tinha meu próprio apartamento. Pequeno, mas com fechadura na porta e meu nome no contrato. Não era rico. Era melhor. Era seguro. Mesmo assim, eu mantive um hábito doente. Todo ano, no meu aniversário, eu ia a um cybercafé. Nunca usava meu próprio computador. Paranoia, quando cola, não larga. Eu procurava por eles. Sabia que fazia mal. Fazia mesmo assim. Naquele ano, achei o perfil público da Megan no Facebook. Fui descendo e meu ar travou. Tinha foto de uma festa de boas-vindas. E, no meio, estava Megan segurando uma menininha de uns 4 anos. A legenda dizia feliz, quarto aniversário para minha pequena Sophie, meu milagre. Meus pais estavam na foto. Meu pai sorrindo. Minha mãe segurando o bolo. Os dois com cara de comercial de família perfeita. E foi isso que mais me atingiu. Não era culpa. Não era vergonha. Não era silêncio. Era bolo, sorriso e legenda feliz. A conta bateu na hora. Ela me acusou com 16. A criança tinha 4, então ela teve o bebê. Então meus pais estavam brincando de avós felizes de uma criança nascida da mesma mentira que destruiu a minha vida. Melhor sobrinha do mundo. Ainda bem que mantivemos o círculo fechado. Círculo de covardes? Para eles, proteger a mentira era lealdade. Expor a verdade é que seria traição. Eu saí do cybercafé, fui pra chuva e tomei uma decisão simples. Eles nunca mais iam tocar em mim. Nunca mais. Eu ia construir uma coisa tão sólida que a opinião deles não ia valer nem o combustível gasto para me procurar. Depois disso. Eu me enfiei no trabalho. Toda hora extra. Todo serviço em espaço apertado. Todo buraco quente que ninguém queria pegar, eu pegava. Almoçava burrito de posto quase todo dia. Tinha um lugar perto de uma obra que vendia uns absurdamente bons por $2. Aleatório, eu sei. Mas até hoje eu lembro. Eu juntei dinheiro, peguei um empréstimo pequeno e abri a Sterling Heating and Air. Começou com uma van. Depois duas. Depois mais algumas. Eu contratei caras que precisavam de segunda chance, mas tinham mão boa. A gente chegava no horário. Não inventava defeito. Não arrancava couro do cliente. Num lugar cheio de picareta, fazer trabalho honesto virou vantagem. Aos 27, eu tinha uma pequena frota de caminhões, uma recepcionista chamada Jess e uma reputação sólida. Eu já não estava mais sobrevivendo. Eu estava fora do alcance deles. Alguns anos depois. Eu tinha casa, quintal, cachorro e contrato grande. Também tinha silêncio. Silêncio demais. O cachorro se chamava Buster. A casa não era nada absurdo, mas era minha.
Eu tinha conseguido. Só que vencer sozinho continua sendo sozinho. Saí com algumas mulheres ao longo dos anos, mas sempre fazia a mesma coisa. Quando começava a ficar sério, quando vinham perguntas sobre família, eu travava, cortava assunto, sumia por dentro, não ia arriscar outra tessa. Aí chegou uma terça-feira qualquer de novembro. Eu lembro porque, naquele dia, a Sterling tinha acabado de fechar o maior contrato da história da empresa, um complexo comercial no centro. Minha recepcionista chamou no interfone com a voz baixa, esquisita. Disse que tinha uma mulher na frente. Disse que ela estava chorando. Disse o nome, Tessa. E disse que ela tinha informação sobre a minha família. A caneta na minha mão quebrou no meio, tinta no meu polegar. Eu atendi e falei que ela tinha 30 segundos. Na ligação. Ela chorava, eu nem pisquei. 10 anos antes, aquela voz me quebrava. Naquele dia era só barulho trazendo atraso. Ela despejou tudo correndo. Megan tinha sido presa, tinha repetido o golpe. Mesma cena, mesma lágrima, mesmo roteiro podre. Só que, dessa vez, o alvo não era eu. Era um cara rico, mais velho, um incorporador chamado Grant Palmer. Megan trabalhava como assistente dele. Foi pro RH, foi pra polícia. Disse que ele tinha forçado ela. Disse que estava grávida. Só que Grant não era eu. O cara tinha câmera no escritório, tinha áudio, tinha prova de que foi ela quem partiu pra cima, de que ele recusou e de que ela ameaçou acabar com a vida dele se ele não pagasse. Igual fez comigo. Eu perguntei se ela tinha falado de mim. Tessa disse que sim, estava gravado. Megan falou meu nome. Falou que já tinha destruído o irmão e podia destruir outro. Quando a polícia apertou, ela desmontou. Não confessou só a armação contra o Grant, confessou tudo. Os detetives puxaram meu caso antigo, viram o padrão e voltaram em cima dela. Aí Megan contou sobre a noite do jantar. Contou que eu nunca toquei nela. Contou que Sophie não era minha filha. Eu perguntei quem era o pai de verdade. Tessa disse que era um cara chamado Travis, 19 anos na época. Megan teve medo de apontar pra ele porque ele ameaçou machucar ela e sumiu logo depois. E pronto. Sobrou quem? Eu. O irmão que ajudava com a lição. O irmão que não batia de volta. O alvo seguro. O escudo fácil. Ela armou em cima da minha bondade. Ficou um silêncio feio na linha. Aí eu fiz a única pergunta que importava. Por que ela estava me ligando agora? Por que naquele dia? Por que não 5 anos antes? Tessa disse a verdade que eu já sabia. Foi covarde. Escolheu a faculdade. Escolheu o dinheiro. Escolheu o conforto. Trocou a verdade por conveniência e estava vivendo com isso todos os dias. Vai continuar. Eu falei que sim, que ia. E desliguei antes que ela tentasse se sentir melhor em cima de mim. Fiquei sentado sem mexer um músculo. O sol andando pelo chão do escritório e eu parado. Depois começaram os alertas. Um e-mail. Depois outro. Depois o celular vibrou sem parar. Manchete local. Prisão por extorsão. Falsa acusação. Armação de uma década. Eu abri os comentários e vi a mesma doença de sempre. Gente dizendo que sempre achou a história estranha. Gente dizendo que no fundo sabia que tinha algo errado. Gente lembrando de mim como se isso limpasse alguma coisa. Eu dei uma risada seca. Agora todo mundo sabia. Engraçado. Na hora de me enterrar, ninguém tinha dúvida. Onde estavam esses especialistas quando eu dormia num Honda Civic? Onde estavam quando meu nome virou piada? Perigo e aviso para os outros trancarem a porta. Cidade pequena não gosta de verdade. Gosta de vencedor definido. Só troca de lado quando sente o vento virar. A cidade virou. E virou rápido. O mesmo povo que me tratou como peste começou a mastigar meus pais. Meu pai perdeu o emprego. A empresa não queria a imagem de um cara que ajudou a enterrar o próprio filho vivo. Começaram os rumores de que o casamento do Brian estava caindo aos pedaços também. Parece que nem toda mulher sonha em dividir a cama com um covarde profissional. E então eles apareceram. Minha mãe primeiro. Foi até o galpão da empresa com um pote de comida na mão. Tupperware. Frango com alguma coisa. O prato que eu gostava quando era criança. O cheiro veio antes do pedido de desculpa. E isso quase me ofendeu mais do que a cara dela. Primeiro a mãe. Eu fiz sua caçarola favorita. Meu nome não é mais esse. Eu corrigi. Nath Sterling. Ela encolheu com isso. Parecia menor do que eu lembrava. Curvada. Cabelo grisalho. A mulher que mandava na mesa de jantar agora estava parada no meu galpão segurando comida morna como se memória valesse perdão. Eu queria pedir desculpas, nós não sabíamos. Ela mentiu pra nós também. Tudo saiu do controle. A cidade inteira estava olhando. Nós fomos vítimas também. Vítimas? Eu cheguei mais perto e perguntei se vítima vê o marido quebrar a mandíbula do filho e não faz uma pergunta sequer. Perguntei se vítima joga a roupa na lama. Perguntei se vítima vê sangue no chão e decide que a versão mais limpa é a melhor para servir aos convidados da própria consciência. Seu pai estava fora de si. Eu estava com medo. Não, você estava aliviada. Eu falei olhando na cara dela. Falei que a mentira era mais conveniente, mais arrumada, mais fácil de exibir. Era muito mais simples me sacrificar do que admitir que a filha perfeita tinha rachadura. Ela começou a pedir para eu voltar para casa. Disse que seu pai não estava bem. Disse que a família podia conversar. Família. Depois de 10 anos. Depois de fome, frio, carta ignorada e nome destruído. Pega isso e vai embora.
Eu mandei ela levar a caçarola e sumir. Falei que, se voltasse, eu pedia ordem de restrição. Ela deixou o pote em cima de um engradado e saiu chorando. Eu joguei no lixo sem abrir. 2 dias depois. Meu pai apareceu, sem comida, sem lágrima, só com a mesma arrogância de sempre. Passou reto pela recepção como se ainda tivesse direito de atravessar tudo sem ser parado. Entrou no meu escritório, olhou a mesa, os prêmios na parede, os caminhões no pátio. Nem perguntou como eu sobrevivi. Nem perguntou onde eu dormi. Nem perguntou se eu passei fome. Foi direto ao que interessava. Sempre foi assim. Você foi bem. Não graças a você. Então ele largou o motivo real da visita. Queria que eu falasse com Grant Palmer. Queria que eu pedisse para ele recuar. Disse que o processo ia quebrar a família, tomar a casa, afundar todo mundo. Disse que eles já tinham perdido a filha para a prisão. Não perderam. Vocês alimentaram isso. Nós cometemos um erro. Somos humanos. Sangue é mais forte que água. Eu não sou um Ashford. Eu lembrei ele disso. Lembrei que foi ele mesmo quem me apagou. Ele bateu a mão na minha mesa, tentando crescer, tentando me jogar de volta no lugar antigo. Só que, dessa vez, não tinha jantar lotado, não tinha 17 anos, não tinha eu no chão. Você vai chamar segurança para o seu pai? Pai? Não. Pai foi o Hank. Eu apertei o interfone e pedi segurança para retirar o invasor da sala executiva. A cara dele afundou na hora. Choque puro. Como se ainda tivesse algum direito sobre mim. Eu olhei nos olhos dele e terminei. Um velho de dinheiro me deu trabalho, teto e vergonha na cara. Você só me expulsou. Constrói alguma coisa. Foi a voz do Hank que veio primeiro na minha cabeça. Não a do Frank. Nunca mais a do Frank. Você virou um homem frio. Aprendi com os melhores. Os seguranças levaram ele embora. E eu fiquei ali respirando fundo, sem tremer. Isso foi novo. 1 semana depois. Chegou uma caixa sem remetente. Dentro dela estavam dezenas de cartas. As cartas que eu tinha mandado no primeiro mês depois de ser expulso. As cartas em que eu pedia para acreditarem em mim. As cartas em que eu dizia que estava com fome. Com frio, com medo. Eu fiquei olhando para a caixa por um tempo. Nem abertas. Nenhuma. Eles guardaram tudo e não leram nada. Não foi engano. Não foi pressa. Não foi confusão. Foi escolha. Escolheram não saber. Eu levei a caixa pro galpão. Joguei no incinerador. Fiquei vendo as palavras do meu eu de 17 anos pegarem fogo, enrolarem, escurecerem, sumirem. Não porque eu já não ligava. Justamente porque eu ligava. E porque entendi uma coisa tarde, mas direito. Eu não estava queimando cartas. Estava encerrando a última chance deles. 3 meses depois. Chegou uma carta da prisão. Era da Megan. Eu quase joguei fora sem abrir. Aí vi o nome da Sophie. Foi isso que me fez dirigir 2 horas para norte até um bloco de concreto cinza no meio de um milharal morto. Passei pela segurança, sentei no box 4 atrás do vidro e esperei. Quando Megan entrou, eu quase não reconheci. Magra, cabelo puxado para trás, rosto gasto. Não era pena, era desgaste puro. Ela sentou, pegou o telefone e ficou me olhando como se eu ainda devesse alguma coisa a ela. Na prisão. Você veio. Fala logo. Ela não começou confessando. Começou se explicando. Travis tinha arma. Travis ameaçou. Travis ia machucar ela se ela falasse. E eu ali ouvindo aquilo tudo, porque no fim vinha o que importava. Você era o seguro. Você nunca ia bater de volta. Eu achei que iam gritar, te culpar, e pronto. Não. Aquilo tudo. E deixou correr. Ela tentou dizer que entrou em pânico. Tentou dizer que, quando a mentira saiu, todo mundo acreditou tão rápido que ficou grande demais para voltar atrás. Como se a velocidade da covardia dos outros limpasse a dela. Você podia ter parado. Não é só isso. É sobre a Sophie. Ela tem 10 anos. Pergunta de pai. Pergunta de passado. E eles contaram uma história. Disseram que você é o pai. Disseram que você era um homem ruim, que me machucou e fugiu. Mostraram sua foto da escola. Ela te odeia. Nate. Ela acha que você abandonou ela. Eu fiquei em pé. Nem na noite em que fui preso eu senti aquilo. Aquilo foi pior. Por um segundo, eu nem ouvi mais o resto. Eles não tinham só me apagado. Tinham me transformado em bicho-papão na cabeça de uma criança. Tinham envenenado uma menina para proteger a própria farsa. Fizeram isso com uma criança. Eu não consigo consertar isso daqui de dentro. O problema seu. Eu falei para ela passar o recado. Se eles não contassem a verdade inteira para Sophie, eu ia processar até arrancar o telhado da casa deles. Então desliguei o telefone, saí sem olhar para trás e fiquei 1 minuto dentro da caminhonete olhando para o arame farpado. Depois liguei pro Grant Palmer e falei que estava pronto. Vamos acabar com isso. Depois disso. O processo civil foi rápido, mas não foi leve. Quando sentei no banco das testemunhas,
Pela primeira vez na vida, ninguém podia me mandar calar a boca. Aquilo já valia metade. Eu contei tudo. O jantar, a prisão, o carro, o posto, as cartas. Meus pais estavam na plateia. Meu pai tinha emagrecido tanto que o terno parecia pendurado. Minha mãe olhava para o chão como se carpete pudesse engolir ela. A equipe do Grant desenterrou tudo. A falsa acusação, a tentativa de extorsão, as manobras financeiras que meus pais fizeram para bancar advogado, esconder dinheiro, drenar conta, proteger patrimônio. Quando a decisão saiu, saiu pesada. Megan foi responsabilizada. A casa entrou na mira. As contas foram expostas. O verniz acabou. E a única parte que realmente me importou veio depois, quieta. O Serviço de Proteção Infantil entrou no caso da Sophie. Descobriram o óbvio. Criar criança num lar montado em mentira, manipulação e medo não é exatamente ambiente seguro. A guarda foi para um parente distante do Travis, um dos raros adultos decentes que apareceram nessa história. Sophie ia ouvir a verdade. Não de mim. De gente capaz de desmontar aquilo sem transformar a menina em campo de batalha. Meses depois. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Brooke. Eu tinha contratado ela para refazer a identidade visual da frota da empresa. Ela entrou na sala de reunião com os layouts debaixo do braço, afastou uma mecha do cabelo e sorriu como se não estivesse tentando vender nada para ninguém. Naquela noite, a gente foi jantar. Eu não pretendia contar minha vida. Só que Brooke tinha uma coisa rara. Ela não cutucava a cicatriz com curiosidade. Ela só ouvia, sem pena, sem aquela cara torta de quem já está te transformando em caso. E foi por isso que eu falei. Aos poucos, a vida foi ficando sólida de um jeito que eu nem sabia que dava. Eu tinha a empresa, tinha Brooke, tinha Buster. E tinha o Hank, morando na casa de hóspedes do terreno, aposentado, reclamando do joelho e dormindo cedo como um relógio velho que ainda funciona melhor do que muita gente. Quase meia-noite. Era terça, quase meia-noite. O telefone começou a vibrar no criado mudo. Número desconhecido. Eu soube na hora. Saí da cama, fui pra varanda e atendi olhando pro quintal. A lua batia na grama. A casa de hóspedes estava apagada. Hank dormia cedo. Sempre dormiu. E então ouvi a voz do outro lado. Gasta. Fraca. Sem pose. É o Frank. Os médicos disseram estágio 4. Pâncreas. Foi rápido. Eu tô com medo, Nate. Não quero morrer sabendo que você me odeia. Me dá 5 minutos. Só preciso te ouvir dizer que me perdoa. Eu fiquei olhando para a escuridão do quintal e pensando em tudo ao mesmo tempo. O sangue no chão da sala de jantar. As noites geladas no Honda Civic. A fome. As cartas fechadas. Sophie, aprendendo a me odiar com base numa mentira ensaiada na mesa deles. E entendi com uma clareza quase ofensiva o que ele queria. Não era reparo. Não era amor. Não era coragem tardia. Era absolvição. Ele queria usar minha voz como pano úmido para limpar a própria consciência antes de morrer. Meu pai tá dormindo na casa de hóspedes. Você errou o número. Eu desliguei, bloqueei o número e bloqueei o da minha mãe também. Voltei pra cama. Brooke se mexeu meio dormindo e perguntou quem era. Eu falei que era engano. Ela encostou em mim, murmurou que me amava e eu respondi do mesmo jeito, sem peso, sem gelo, sem olhar pra porta. Na semana seguinte. Eu li o obituário. Frank Ashford, 62 anos. Funeral privado. Não fui. Não mandei flores. Tirei o dia. Levei Hank e Brooke para um jogo de beisebol. Comemos cachorro quente. Hank sujou a barba de mostarda. Brooke gritou com o árbitro como se valesse contrato milionário. E eu ri. Não porque tudo tinha sido curado por mágica. Não foi isso. Era só paz. E depois de tudo, isso já era absurdo o bastante. Olhando para os dois, eu finalmente entendi uma coisa que rodei por anos. Biologia é acidente. Família é escolha. Eles passaram 10 anos tentando me transformar em fantasma. No fim, quem sumiu foram eles. Eu continuei. Sophie está crescendo em algum lugar ouvindo a verdade no tempo dela. Megan continua presa. E eu sento na varanda com Buster aos meus pés, vendo o sol cair, sem esperar o próximo golpe. Eu não sobrevivi para voltar. Eu sobrevivi para nunca mais precisar deles.